Boa tarde a todos. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a senhora deputada Érica Takimoto para fazer a leitura da sessão anterior. Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 7ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 18 horas e 4 minutos. Lida aprovada, a ata passa a ser expediente inicial. Primeiro orador inscrito, deputada Érica Takimoto. Meu filho, o que houve com o Luiz Paulo? Está doente? Obrigada, presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, pessoas que nos assistem pela TV Alerj. Eu inicio essa minha fala em momento oportuno para lembrar que no primeiro ano dessa legislatura aqui na Alerj, eu protocolei o projeto de lei número 585/2023, o qual tem como objetivo incluir no calendário oficial do nosso Estado o Dia da Defesa da Democracia. É um tempo propício para a gente buscar na memória que no dia 8 de janeiro de 2023, o Brasil assistiu um grande ataque ao Estado democrático de direito, tendo como ápice a invasão das sedes dos 3 poderes da nossa República, além de atentados contra agentes públicos da capital do país. A invasão se deu por criminosos que usaram da extrema violência na tentativa de criar um fato que mudasse os rumos do resultado eleitoral que deu a vitória a Lula, em uma nítida aposta de execução de uma intervenção para concretizar um golpe de Estado. Por isso, não temos como deixar de falar sobre esse fato histórico que aconteceu no dia de ontem e tem nos trazido novidades a todo instante. A denúncia da Procuradoria-Geral da República, que aponta que Jair Bolsonaro e outros 33 acusados, entre eles o vice-presidente da chapa de 2022, o general Walter Braga Neto, e o general Augusto Heleno, tendo outros civis e militares envolvidos, participaram ativamente na execução de crimes contra a democracia brasileira. O próprio Jair Bolsonaro foi apontado como líder dessa organização criminosa, armada, que tinha o objetivo de dar um golpe de Estado para impedir o cumprimento dos resultados das eleições presidenciais de 2022. As acusações são muitas. Acusado de organização criminosa armada, uma pena de 3 a 8 anos de prisão, tentativa violenta, da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com pena de 4 a 8 anos de prisão, golpe de Estado, pena de 4 a 12 anos de prisão, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo à vítima, que pode pegar pena de 6 meses a 3 anos de prisão, deteriorização de patrimônio tombado, pena de 3 anos de prisão. Hoje pela manhã, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do depoimento de Mauro Cid, revelando detalhes do plano de curso, identificado pelo procurador Paulo Gonet como tendo sido iniciado em julho de 2021. Agora, é interessante aqui a gente perceber que esse fato traz diversos aspectos dos quais podemos nos debruçar e apontar os níveis de hipocrisia que têm dominado as narrativas da oposição ao governo federal e circulado entre a base do ex-presidente Bolsonaro. Para começar, um ponto questionável é a consistência da retórica utilizada de forma recorrente de um patriotismo exacerbado que criou a ideia de que quem não apoia o denunciado Jair Bolsonaro não é digno de ser considerado brasileiro. Ora, que patriotas são esses que estão praticamente implorando por intervenção estrangeira em assuntos brasileiros, mais especificamente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de seu governo somente para livrar Bolsonaro de uma possível prisão?
Quem são esses patriotas? Está claro que empunham a nossa bandeira, que utilizam nossas cores e cantam nosso hino nacional, os nossos hinos nacional e da independência, apenas por conveniência, escondendo seu entreguismo por trás dos símbolos nacionais, para sustentar um projeto político subserviente aos interesses internacionais. Outro ponto que tem aqui saltado aos nossos olhos e ouvidos é a mobilização em torno da extinção da lei da ficha limpa, na qual o próprio Bolsonaro se engajou, gente. Vimos um claro tom oportunista vindo daquele que se elegeu sob a bandeira do combate à corrupção. Bolsonaro afirmou que essa lei é usada para perseguir políticos de direita, ignorando propositalmente o fato de que o presidente Lula foi impedido de participar das eleições de 2018, também por conta da lei. Lembrando que sem provas, ok? E sem o processo legal, como vimos acontecer na Vaza Jato. Ou seja, estão brincando, né? Com a nossa inteligência, com a inteligência da população, tentando projetar um novo palanque de oportunismo para tentar criar um sentimento popular para defender o agora denunciado Jair Bolsonaro e sua organização criminosa composta de fardados e civis. E temos um detalhe, ok, de extrema importância para destacar aqui. Através da questão da lei da ficha limpa, a base política bolsonarista tem investido suas forças, pedindo anistia para aqueles que participaram dos atos criminosos e do banditismo ocorrido no dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília. A história realmente tem seus encantos, né? No ano que se completam 40 anos do fim da ditadura militar brasileira, vemos ser denunciados por organização criminosa figuras que saíram daqueles porões e estão de volta à cena da política nacional em plena democracia. Sabemos que Jair Bolsonaro se valeu de 3 décadas do sistema democrático e foi diversas vezes eleito parlamentar. Quando chegou à presidência, Jair Bolsonaro tentou, junto com a sua organização criminosa, investir contra as bases do Estado Democrático de Direito. Me parece que essa mobilização foi construída para levar adiante um movimento revanchista. Nunca aceitaram largar o poder lá em 1985 e tentaram sequestrar o Brasil novamente para fazer o nosso país o que quiser para os seus interesses. E diante de todos esses fatos, presidente, eu quero aqui reforçar a importância de fazermos vigorar o projeto de lei de minha autoria, número 185/2023, para termos viva, né, no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a memória do dia 8 de janeiro, como dia da defesa da democracia. Como parlamentar do Estado do Rio de Janeiro, a minha contribuição legislativa tem como objetivo criar um marco para que essas futuras gerações olhem para esse fato histórico que a gente está vivenciando e busquem defender as liberdades de escolha e manifestação, para que combatam na raiz todo o movimento autoritário que surja no seio da sociedade e que seja lembrada a mobilização que deu uma resposta contundente a todo esse processo criminoso, subserviente e entreguista que pretendia sequestrar nosso país, sabe-se lá de que tipo de interesses. Em uma mostra de resiliência, nossas instituições, mesmo com todas as críticas e necessidades de constante aperfeiçoamento, se mostram sólidas diante dessa tentativa de assalto frustrada. Aproveito, presidente, para falar sobre um outro assunto aqui rapidamente, que muito está me preocupando. Nós estamos vivendo, o Rio de Janeiro, como muita gente sabe, um nível de calor extremo, histórico, preocupante, fruto da emergência climática. Estamos no nível 4 de calor. São 17 cidades do nosso estado vivenciando um calor extremo. E eu, como professora, não posso deixar de me sensibilizar com as diversas salas de aula sem climatização. São 200 unidades escolares da rede estadual
que não possui nenhum tipo de resfriamento, nem ventilador, nem ar-condicionado. E quando tem ar-condicionado, muitos estão em manutenção. E quando precisa melhorar, ainda precisa resolver a questão da rede elétrica dessa escola. A SEDUC, Secretaria de Educação, emitiu uma série de recomendações para essa volta às aulas nesse nível 4 de calor. E colocou um prazo até 90 dias para o repasse de recursos para que essas unidades possam climatizar as salas de aulas. Eu só peço atenção aqui para esse prazo de 90 dias. 90 dias tem em torno de 3 meses. Como é que a gente vai ficar 3 meses estudando, ensinando, aprendendo nesse calor? Olha, como professora, 30 anos em sala de aula, eu posso garantir para vocês que é impossível. Para a gente ensinar, para a gente aprender, a gente tem que ter condições básicas. Desde um profissional de educação feliz, como uma sala de aula climatizada, que permita o aprendizado, a paz necessária para que o aprendizado aconteça. Então, como deputada aqui, professora que sou, eu peço celeridade para resolver essa questão. O CEP hoje está se reunindo com a Secretaria de Educação exatamente para tratar sobre essas questões. Eu me somo a essa luta, né, dos profissionais de educação para que a gente tenha celeridade para resolver essa questão tão urgente. As salas de aulas não podem ficar abandonadas como estão. Obrigada, presidente. Convoco a deputada Eli Katakimoto para presidir a sessão, enquanto eu faço oratória. Aí você me convoca aqui. Deputado, o senhor tem 10 minutos. Obrigado, presidenta. O que me traz a essa tribuna, inclusive eu estou trajado como um ACS, agente comunitário de saúde, é o triste fato que aconteceu na cidade de Caxias. Uma agente comunitária, a Cláudia da Conceição Neves, diante do extremo calor, morreu em serviço na última sexta-feira. Eu não poderia, enquanto parlamentar, enquanto militante, que está nas causas dos ACS há muitos anos, não sou ACS, mas sou um apoiador da luta, não poderia deixar de manifestar. Quanto mais ainda na condição de presidente da Frente Parlamentar em defesa dos ACS e dos ACS. Isso é importante, que nós venhamos a fazer um debate bem claro sobre as condições de trabalho desses trabalhadores e trabalhadoras. A Prefeitura de Caxias vai ter que explicar, e o nosso mandato já mandou um ofício para a Prefeitura de Caxias, questionando algumas questões que são importantes. Quais são os equipamentos oferecidos e as condições que esses trabalhadores e trabalhadoras trabalham? Segundo aspecto que estamos questionando a Prefeitura de Caxias é a inexistência, ou o que eles têm a dizer, sobre um plano de proteção de extremo calor. Entre outros assuntos, queremos também discutir a questão da qualidade de vida desses agentes. Não podemos aceitar o que foi feito, o que aconteceu, e a inoperância do poder público municipal. Quero colocar que, para você que está nos vendo de casa, que os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, dos ACS, que são os agentes comunitários de saúde, e dos agentes de combate às endemias, e que deveriam ser disponibilizados são máscara, chapéu ou boné de abas largas, óculos de proteção solar, protetor solar, que é fundamental, camiseta de manga longa, camisa comprida de tecido encorpado, sapato fechado e luvas apropriadas. Outras medidas também são importantes, que a Prefeitura e as demais prefeituras deveriam estar tomando em relação aos ACS e ACEs, bem como
todos os trabalhadores que trabalham nas ruas. Temos também os guardas municipais, temos também os guardas de trânsito, que são importantes. Primeiro, o encerramento do expediente nos horários de dias mais quentes. Isso é uma medida que deveria ser tomada. Uma outra medida também é o fornecimento de água e intervalos regulares para descanso. É também uma outra medida que é importante para os ACS e ACEs. Escalas de trabalho diferenciadas, para que possamos ter um retorno e garantia da qualidade de vida desses profissionais. E nesse caso, de extremo calor, redução da carga de trabalho e da jornada de trabalho. Ontem nós falamos sobre a SEDUC. Uma nota que a SEDUC soltou, que é importante, mas que é uma pressão popular, e que nós vimos as lacunas daquela nota. E hoje nós venhamos aqui a mostrar o absurdo que é uma ACS, uma trabalhadora que faleceu em serviço e que nós não podemos nos situar. Quero terminar minha fala dizendo que na condição de presidente da Frente Parlamentar em defesa dos ACS e ACEs, já notificamos, ou melhor, oficiamos a Prefeitura de Caxias e que a luta dos ACS e ACEs segue, bem como a de todo trabalhador e de todo trabalhador, seja ele público, seja ele privado. Existem outras pautas que nós já trazemos aqui para essa casa em outros momentos, e isso não é novidade. A condição de trabalho desses ACS e desses ACEs são pautas que nós traçamos aqui no momento em que fundamos essa frente parlamentar, no momento em que discutimos e que viemos a várias vezes a essa tribuna para discutir as questões salariais, as questões também de valor do trabalho desses importantes profissionais. Porque cuidar de quem cuida da gente é fundamental. Cuidar dos profissionais de saúde, daqueles que fazem um trabalho na saúde primária é fundamental. Por isso é que nós não podemos aceitar com naturalidade o falecimento desta ACS. Agradeço a oportunidade, presidenta, pela oportunidade e fecho aqui o meu discurso. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Suspensa a sessão. Assina aqui para mim. Como? Tá.